Fala, torcida tricolor, como vão? Espero que todos estejam bem. Aqui é Amadeu Fontes e vou falar do Fluminense, que é a nossa paixão no canal Coração Tricolor. Vamos lá, pessoal. Falando sobre o nosso Fluminense, notícias de lá do Paraguai e daqui, né? Então, com relação à viagem, tivemos, da delegação viajando, tivemos uma baixa de última hora. Baixa, entre aspas, né? Aí entendam como vocês queiram. Samuel Xavier sentiu lá a coxa, né? Teve um desconforto lá e optou-se por ele não viajar. Aí o detalhe, assim, não é anormal, porque o jogador sente isso o tempo todo. Porém, quem é que foi no lugar dele? Não é que ele vai jogar no lugar dele, mas quem foi? Matheus Ferraz, veja só. Matheus Ferraz no lugar do Samuel Xavier. Quer dizer, não que ele vai jogar, volto a dizer, mas ele viajou, vamos dizer assim, para cumprir aquele buraco que ficou, né? Então o Abel entendeu que o Matheus Ferraz é alto e o jogo aéreo deles é muito forte, do Olímpia, enfim. Abel, espero que você não coloque o Matheus Ferraz, mas a gente nunca sabe, né? Porque cabeça do Abel, enfim, é o Abel mesmo, né? Então, bom, a delegação tricolor já chegou lá no Paraguai, está hospedado no Hotel Assunção, né? E ontem, é, segundo o Vitor Lessa, né, que cobre o Fluminense, é tricolor e cobre o Fluminense recebeu uma visita ilustre ontem, que foi o Romerito. Ele jantou com a delegação, né, fez as honras, deu vamos assim, o seja bem-vindo do Paraguai, digamos assim, né? E ele jantou lá com a delegação do Fluminense. Foi uma festa, foi muito legal, segundo o Vitor Lessa, e é para registrar, né, que Dom Romero foi um dos nossos grandes ídolos, certo? A outra coisa é o seguinte, a outra notícia que eu quero falar é o seguinte. O Fluminense havia recebido uma notificação judicial pelo voto online, tá? É, e o clube tinha até o dia 9 de março para responder, né, para dizer o que achava, porque os torcedores estão querendo votar online, né? Aí, segundo aqui o Netflu, dentre a justificativa, né, do Fluminense para não fazer o voto online, não aplicar, né, essa regra do voto online. O Fluminense respondeu a notificação pelo voto online na próxima eleição, no fim deste ano. O clube tinha até o dia 9 de março para fazê-lo e cumpriu o prazo determinado. Dentre outras coisas, os advogados tricolores salientaram que o assunto vem sendo tratado internamente, mas não é de urgência, tampouco uma obrigação prevista em estatuto. O fato do voto online ter sido uma promessa de campanha do Mário, ele prometeu, porém não fora citado, certo? Então tem lá a manifestação do clube, dizendo que isso não faz parte do estatuto, enfim, quem quiser ler lá no Fluminense tem, né, a manifestação. Enfim, não teremos voto online, certo? Apesar dele ter prometido, isso não vai se cumprir, né? Então, mais uma promessa não cumprida do Mário Bittencourt, certo? Nem vou falar muito sobre isso, né? Bom, meus amigos, então a última notícia, quer dizer, a última não, a mais nova notícia que da repercussão daquele negócio, da venda do Luiz Henrique, então, o Fluminense, né, o porquê do Mário, na nossa opinião, na nossa visão, errou, né? Ele descumpriu, ele tinha um acordo com o Del Valle e que
uma parcela daqueles dois jogadores lá, o Sornosa, né, e o Orejuela. Sornosa e Orejuela. Era para vencer em dezembro, tá? Em dezembro, que era $500 mil, mais ou menos. Então o que acontece? Uma coisa que gira em torno de 2,5 milhões por aí, 2,6 milhões de reais. E simplesmente o Mário não pagou. Não pagou, né? Aí o que acontece? A reportagem, que é do Paulo Brito, disse o seguinte: Flutes cumpriu o acordo com Del Valle em dezembro passado e dívida aumenta. A diretoria vacilou com as finanças e teve que tomar atitude desesperada. E qual seria a atitude desesperada? Tentar vender, por exemplo, o Luiz Henrique, porque, veja bem, 9 de março quando eles teriam que pagar, certo? E eles já venderam o Luiz Henrique, então provavelmente receberam uma grana, e essa grana foi para quitar essa dívida, certo? Então o que acontece? A reportagem continua dizendo, efeito dominó. O Fluminense negociou seu melhor jogador na temporada, o atacante Luiz Henrique, por 9 milhões de euros fixos, pouco mais de 50 milhões, além da possibilidade de mais 4 milhões de euros, caso metas sejam batidas, totalizando 13 milhões de euros, pouco mais de 70 milhões, 73 milhões. Mas a comercialização de seu principal atleta causou comoção na torcida, obrigando o presidente do clube, Mário Bittencourt, a vir a público para prestar esclarecimentos. Dentre outras coisas, o mandatário tricolor falou a respeito da parcela da dívida com o Independente Del Valle, equatoriano, né, o clube, referente ainda às negociações de Sornosa e Orejuela, que precisava ser paga até o final do mês, né, de dezembro, e foi prorrogado para agora março, correndo o risco de perda de pontos e outras punições em caso de calote, né? Um parêntese aí. Outras punições, impedimento de contratar jogador, tá certo? Enfim, seguindo aqui. O Netflu apurou que o Fluminense simplesmente não fez o pagamento de uma parcela de pouco mais de $500 mil. Eu disse mais ou menos 2.600.000, 2.058.580.000 em dezembro do ano passado. Irritados, os dirigentes do clube equatoriano iriam adicionar a FIFA, mas aceitaram uma repactuação na condição de que o clube pagasse, até o fim de março, o valor devido em dezembro, além de uma antecipação da parcela de pouco mais de $500 mil, que vence só no meio do ano. Então, esta parcela de $500 mil vence no final do ano. Agora, uma boa parte ele teve que pagar agora, para que eles não fossem à FIFA, tá certo? Unindo isso aos juros e multa, o clube precisa desembolsar $1,5 milhão, 7,750 milhões de reais. Quase 3 parcelas pelo preço de 2. Não pagando, corre o risco de sofrer uma série de punições da maior entidade do futebol, já que o processo foi vencido pelo Del Valle junto à FIFA. Além desses valores, o Fluminense ainda tem mais 2 pagamentos a fazer, que totalizam cerca de 6,9 milhões de reais até o final do ano, para encerrar sua dívida com o clube do Equador. Para título de curiosidade, o Fluminense investiu 8 milhões na aquisição do lateral esquerdo, que eu já falei, Cris Silva, o capitão Moldávia, né? Este valor seria o bastante, por exemplo, para quitar a parcela de dezembro junto com o Del Valle, não correr risco de sanções da FIFA e evitar o desespero da negociação de Luiz Henrique. Bom, minha gente, essa provavelmente, né, assim, quando a coisa, como eu falei ontem, ela é, vamos dizer assim, escusa, não aparece, tem sempre alguém que vai ver. E eles apuraram e viram, muito assim, 95%, o problema da venda do Luiz Henrique, o problema da tentativa que não deu certo, da venda do Nino e do Gabriel Teixeira, foi exatamente essa corrida, esse desespero agora de vender o Luiz Henrique por conta disso. Dívidas que não foram pagas, né? Obviamente esses 2 jogadores foram comprados em outra gestão, mas é dívida do clube. E quando alguém assume uma empresa, um clube,
ele assume as dívidas. Então ele tem que pagar. Agora, como diz a reportagem aqui, não era mais fácil, em vez de inventar, comprar ou pegar o passe, comprar o passe do jogador lá, do Capitão Moldávia, por exemplo, né? Que não está jogando muita bola. E não seria mais fácil ter quitado essa dívida? Que administração é essa, seu Mário? Então, eu acho que a gente tem que pensar. Quer dizer, ele já tirou do jogo a questão do voto online, todo mundo tem que ir lá para dificultar, né? Mas vamos pensar direitinho quem vota, né? Quando forem votar, pensa direitinho no Mário, vejam as opções lá e vejam exatamente se o cara que vai prometer uma coisa, assim, tem cara de quem vai cumprir. Porque o nosso amigo lá, Mário Bittencourt, não cumpriu, né? Que era uma proposta de campanha, ele falou que ia fazer a questão providencial o voto online. Não fez. Diz que não está no estatuto, não está, enfim. Bom, meus amigos, eu gostaria de pedir a opinião de vocês. Dessas notícias, quais foram as que mais impactaram vocês? Comentem aí, escrevam o que vocês acharam, coloquem as suas impressões, né, sobre essas histórias todas aí. O Abel insistindo no Matheus Ferraz, levando a pessoa para lá, enfim. O que vocês acharam dessas notícias, do voto online, dessa história toda da venda da dívida que não foi paga e agora, por causa disso, a gente vai ter que vender o nosso melhor jogador? O que vocês acham aí? Comentem, não se esqueçam de inscrever-se no canal, clicar no sininho das notificações, tá certo? Compartilhem esse vídeo com outros amigos tricolores para a nossa comunidade Coração Tricolor crescer, tá certo? Então, meus amigos, vamos torcer hoje para o Fluminense e fiquem todos com Deus e fui!